Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as expectativas para a economia em 2018. Quem analisa é o economista Paulo Brasil, especialista em orçamento e finanças públicas e membro do Conselho Federal de Economia. Muito obrigada por estar aqui. Eu imagino quem está em casa, depois de festas de Natal, essa bateria, de notícias sobre a nossa economia e um novo ano aí chegando. E é certo que o que todo mundo quer saber é o que nos aguarda, o que nos espera. Mas eu quero começar antes com aquela história do orçamento. Nós vimos ali as imagens na Assembleia Legislativa, aquele plenário vazio. E isso invariavelmente se repete a todo ano em todas as instâncias, nos estados, se repete nos municípios, se repete também no setor federal, por conta de aprovação de orçamento no fim de ano. O que é isso? Algo tão importante como é a aprovação de um orçamento para fazer frente a gastos públicos e essa vazante daqueles que têm o poder de decisão. Primeiro eu preciso entender a teoria. O orçamento é uma lei, portanto ela tem que ser cumprida e tem que ser discutida pela sociedade. Para isso ela tem que ser submetida à casa que representa o povo. Então, no caso dos municípios, a Câmara Municipal, no Estado, a Assembleia Legislativa e no governo federal, o Congresso, que é a Câmara e o Senado. Portanto, o cidadão deve pensar muito bem quando eleger o seu representante, porque ele é que vai definir aonde os recursos serão aplicados, representando aquele cidadão no dia a dia. É bom prestar atenção quem está lá, Quem está atento a isso, quem está preocupado, quem está pensando no seu eleitor. Exatamente. Em si próprio e no seu eleitor. E é importante que o eleitor também saiba disso. Muitas vezes, como você mesmo colocou, Maria Lídia, nesse período as pessoas já estão indo para a praia, tentando espairecer um pouco e não quer mais tanta preocupação. E, na verdade, tem que estar muito atento, porque os representantes dele é que estão lá votando o orçamento, que na verdade teria até prazo para ser votado, sob até o risco de ser cumprido no exercício seguinte, sem que a lei seja aprovada, 1/12 do orçamento anterior, até que se aprove a lei para o exercício seguinte. Bom, agora olhando para o futuro. Os indicadores da economia mostraram, agora os números da economia, nem indicadores, números mesmo, da economia mostraram que 2017 termina melhor do que se esperava. O PIB um pouco mais alto do que aquelas avaliações que tinham sido feitas, a inflação caiu mais também do que se esperava, a Selic ali no 7%, depois de tanto tempo, e o crescimento é vagaroso, é verdade, mas progressivo do emprego. Então, a pergunta, crescimento do consumo, nós vimos agora, notícia de compras, tudo isso. O que esses dados sinalizam para 2018? Bom, eles sinalizam de verdade, a economia lida com fatos reais, tem a questão matemática, econômica, econométrica, mas ela sinaliza muito do comportamento da sociedade. Realmente, 2017 acaba fechando o ano, conforme informações, inclusive, que foram prestadas no próprio Jornal da Gazeta, com indicadores favoráveis, com expectativa de inflação menor em 2017, projeção de inflação menor para 2018, um leve crescimento da economia. Mas, ao mesmo tempo, o próprio Jornal da Gazeta hoje trouxe informações que os economistas levam em consideração, que são extremamente importantes. Por exemplo, tem uma diminuição na questão das matrículas escolares, tanto do ensino fundamental como do ensino médio. Isso repercute na economia significativamente, não só a curto prazo, como a médio e longo prazo. Porque são esses jovens que vão formar a capacidade de contribuir com a economia no futuro, a mão de obra qualificada. Evidente que esses dados apontam para um 2018 um pouco melhor. Mas assim como a democracia, Maria Lídia, o crescimento econômico sustentável é doloroso e lento. Ele tem que ser feito devagar e alcançando questões positivas, sem que seja uma coisa exacerbada, porque tudo aquilo que cresce por demais, sem sustentabilidade, não se mantém.
É tal história, né? O crescimento não corresponde à velocidade que a nossa ansiedade gostaria, né? E o brasileiro está muito acostumado com isso, essas questões. Nós passamos por diversas crises e tivemos recuperações muito rápidas. Então, quando conversamos com as pessoas, eles diziam assim, bom, então, como é que é? O ano que vem, 2018, então vai aumentar muito o emprego, a economia vai bem, a minha loja vai vender muito? Não, não espere isso. Espere de forma moderada uma recuperação que vai depender muito, Maria Lídia, da agenda política e das reformas. Ótimo você falar na política, ano eleitoral, 2018 e a crise política que nós temos vivido, né, nos últimos tempos. E em 2017 se falava demais, e a economia está descolada da crise política, considerando os indicadores melhores que iam se repetindo, sugerindo tendência de recuperação. Agora, ano eleitoral, um ano eleitoral em que prevalece muita incerteza por razões que começam desde o julgamento do presidente Lula, que está em primeiro lugar nas pesquisas, no dia 24 de janeiro. Dá para dizer que em 2018 a economia vai continuar descolada da política? Então, utilizamos muito uma expressão em latim na economia que é o ceteris paribus. Se nada se modificar, essa é a tendência que deve acontecer. A economia é uma ciência humana e é impossível dizer que as projeções econômicas estejam totalmente descoladas do ambiente político. Então você tem cenários muito significativos e não é só mais no Brasil. A partir do processo de globalização, dessa velocidade das informações, da internet, daquela situação em que nós estamos falando aqui e alguém pode estar nos assistindo na China, qualquer coisa que acontece no mundo repercute na economia. Então, o cenário para 2018, que está sendo projetado pelas agências, pelos bancos, pelo Boletim Focus, etc., ele depende quase que diretamente da questão das reformas que estão sendo propostas, de quem vai assumir União, Estados e municípios, se vai continuar num processo dessas reformas serem implementadas, porque são necessárias, e se isso vai acontecer de fato. Se tiver uma sinalização de que quem venha a assumir essa situação de dirigente do país seja completamente contrário a isso que está sendo colocado, provavelmente esse cenário deve se modificar totalmente. E que peso tem o fator Lula? Com Lula ou sem Lula será a mesma coisa? Considerando a tensão que subsiste em relação à decisão nesse julgamento do dia 24. O mercado é indiferente ou está, digamos, também num certo nível de ansiedade em relação a isso? O mercado nunca está indiferente a quem vai comandar uma das 10 maiores economias do mundo. Mas na primeira gestão do presidente Lula, veja bem, esperava-se uma postura do presidente que foi totalmente diferente daquela que ele adotou. Bom, ele mesmo disse que o mercado e os empresários deviam agradecer muito a ele, que foi ótimo para eles. Eu diria que neste caso, talvez o agradecimento deveria ser mútuo. Porque acredito que o presidente da República, na época, como pretendia um projeto maior, seguiu as orientações das equipes econômicas que vinham estabelecendo um equilíbrio na economia, a baixa da inflação, e soube muito bem seguir a mesma cartilha até o momento que foi necessário eleger o seu sucessor. Então fica uma incógnita agora, porque existe uma polarização muito grande na política, e esse cenário não é só prerrogativa do Brasil. Nós percebemos no mundo todo uma polarização muito grande entre extremos que defendem um capitalismo liberal, por vezes até agressivo, e um movimento socialista muito agressivo, com uma participação forte do Estado. Também citando o Jornal da Gazeta hoje, não posso deixar de citar, houve uma reportagem que foi dita a respeito da preocupação da sociedade com relação à estatização, a qual o cidadão desconhece. Muitas dessas empresas que deixaram de ser estatais e foram privatizadas, hoje são extremamente produtivas. Então, é preciso analisar isso com muita calma, sem que se tenha interferência de quem tem interesse na manutenção de postos de trabalho e de manutenção da estatização. Eu agradeço muito sua entrevista. Muito obrigada por seus esclarecimentos. É um prazer estar aqui. Uma boa noite. Boa noite.